Bora lá? Bora lá, garrafa. Tô aqui com o pé de anjo, Marcelinho Carioca. Obrigado. Marcelinho, falaram pra mim que a gente tem 3 minutos no ar, então rapidinho. Você sabe muito bem o que era bater um pênalti de cavadinha. O que você pode falar daquele pênalti do Yuri Alberto? Rapaz, uma infelicidade, o Yuri Alberto de cabeça baixa, não dá para chegar na bola de cabeça baixa. E se ele errasse o chute, e se fosse um pouquinho mais forte, no outro canto era gol. E também voltando 4 meses inativo, né, sem fazer gols, era para ele não ter arriscado esse lance. Mas é um cara resiliente, é um cara que fez o gol, mostrou personalidade e se superou. Ele deu a volta por cima. Você acha que ele está absolvido com esse gol que ele marcou? Total. Ainda mais com o drible que ele deu no Léo Ortiz e o golaço na diagonal, super absolvido. E 2 lances polêmicos de hoje rapidinho. Pênalti no Breno Bidon. Para você, pênalti? Pênalti claríssimo, onde o Léo Pereira coloca a perna já antecipando e toca no Breno Bidon. Tá bom. E rapidinho, lateral para o Flamengo no segundo gol. Eu acho que o lateral era do Corinthians e deu uma inversão ali, tá. Então complica. Eu preciso mandar até um alô, ver se o... Ele estava falando de emagrecer, né? O tamanho que tá o garrafa tá brincadeira, né, meu? Aí é problema de vocês. Valeu, Marcelinho. Obrigado ao vivo aqui com a gente. Não fazia um gol há quanto tempo? Pato, pior que o Pato. 4 meses. 4 meses? Isso aí é uma aberração, pelo amor de Deus. Aí o jogador não quer ser vaiado, não quer ser xingado, aí começa a chorar, aí sai chorando. Pô, pelo amor de Deus, meu. É excesso de confiança, Paulo? Pelo amor de Deus. Uma cobrança dessa? Por mais que ele possa ter moral com o torcedor, num jogo como esse... E um cara que não faz gol há 4 meses. 4 meses. Então? Olhando a tabela, que é mais importante, o jogador precisa entrar em campo sabendo de onde está na tabela. Exatamente. E a importância do jogo. Né? Então, primeiro que ele já vai bater no pênalti, ele vai com a cabeça baixa. Ou seja, ele já estava com a intenção de dar a cavadinha. E ele tinha o Rossi, que é um pegador ele de tá pênalti. Tanto é que o Rossi já estava sentado. Né, Luev? O Rossi já o Rossi sentado. contra Estudiantes pegou pênalti tudo quanto foi jeito. Eu acho assim, se o jogo tá 3-0, 4-1, o jogo tá definido. Se ele quiser fazer o que ele quiser fazer É agora. o que o Garrafa falou. Eu acho um desrespeito, honestamente. Ele tem que saber contra quem ele vai chutar um pênalti. O histórico que o Rossi tem... Ô Alex, isso não é novidade na vida de Chico Lang e Paulo Sérgio. É óbvio que você vai ver não só aqui, mas você tá vendo de cara logo aqui. Vai ver em todos os canais amanhã, né? Quem não se lembra, Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio, Alexandre Pato. Na tela, põe lá, vamos ver como é que foi. Alexandre Pato e Dida. Olha o Pato. Olha o Pato. O do Yuri Alberto foi pior. Só tem uma diferença. O Yuri foi pior. Não, só tem uma Esse diferença valia título. depois do jogo. Porque esse caso aí, o Coloca Pato... um por vez, Chile. Intercala, por favor. O Pato só não tomou os catiripapo no vestiário, porque o negócio foi feio, todo mundo sabe disso, que depois do jogo, mira, no vestiário foi... Hoje, eu duvido que alguém vai coisa. cobrar o Yuri Alberto. Tem que cobrar, gente? Tem que cobrar. Claro, tem que cobrar. Opa, claro, tem que cobrar. Tem que Mesmo cobrar. depois do gol que ele fez? Tem que Porque isso aí é o cobrar. lance do Pato, E digo que realmente mais. sobrou, né? E digo mais, cortar 40% do Que salário isso, dele. Ô, Peraí, Garrafa, não pode perder um se você pênalti observar, o goleiro do Flamengo já tá no chão. Ele nem bate na bola. Ele nem bate na bola. Ó o jogador. Ó, o goleiro já tá no chão. O Rossi tá de Ele nem joelho. bate na Foi bola. pior, né? Foi pior. Não olhou. Atenção, o Salazar tá dizendo que já tem as imagens da saída dos jogadores do Corinthians clima tenso. Segura. Mostra o gol do Yuri Alberto, porque isso aconteceu no primeiro tempo. Tem o gol do Yuri Alberto. O golaço que o Yuri Alberto fez. Golaço. Né? Vamos ver o gol do Yuri Alberto, ó. 0-0, lá vem o Yuri Alberto. Parou pra dentro da área, bateu, o toque de perna esquerda e o gol! Gol do Corinthians! Yuri Alberto faz 1-0. Que jogadaça, hein? Pra explodir a Fiel, Yuri Alberto. E aí, Paulo? Então, cara, é impressionante, né? Teve alguns lances antes, uns lances mais fáceis, ele não fez o gol, e nesse lance que seria o mais difícil, quase sem ângulo, ele consegue fazer Ele o gol. partiu lá no campo de defesa. Foi um Ele golaço. se redimiu, gente? Se redimiu depois da cavadinha fazendo esse gol? No momento do jogo, sim. Eu Nesse já acho momento, que não. Nesse também momento, acho que sim. Honestamente, eu acho que Porque uma tava coisa... 0-0. Sim, mas uma coisa, Tanto Alex, que ele não se veja, redimiu que ele começa a chorar É depois do gol. lógico, eu Então acho que você já vê existe- que o jogador tá abatido. É lógico. Abate o grupo. Mas se ele tivesse tão abatido, ele Não teria teria feito coragem esse de fazer golaço, essa não. jogada? Ele De ir tem pra que, dentro? não, mas ele tem que fazer alguma coisa. Então, eu acho que são ele duas coisas precisa distintas. correr mais. Mas o Val tem vergonha Depois na do cara. erro, Tem ele precisa vergonha correr na
faz. Eu acho que Você ele tá não falando vergonha isso na porque cara. o Corinthians perdeu. Se tivesse ganho com esse gol, você ia falar que tava Ia absolvido. ser o herói. Lógico Não, que ia. não ia. De vilão a herói, Não ia, a manchete não ia, feita. Eu De só vilão acho a que- herói. Mente Não ia. inabalável, mesmo depois ia. de ter perdido tantos Isso gols, não conseguiu tira as fazer qualidades isso. do gol. Eu também acho. Agora, o erro é o erro. Ele errou, aí depois ele tinha que consertar. Não, ele errou, o time foi penalizado porque perdeu, só que ele fez um bonito gol. Deixa eu voltar com o Alexandre Silvestre já tá posicionado? O Silvestre já tá posicionado, chileno? Confirma pra mim se tem o Silvestre posicionado. O Salazar segura essas imagens que nós vamos chegar no gol que houve a reclamação do Corinthians pra gente mostrar a reclamação, né, da saída do vestiário, Yuri Alberto, Dorival Júnior. O Salazar tem imagens exclusivas da saída dos jogadores. Eu quero saber do Alexandre Silvestre, situação de momento na zona mista, e se o Yuri Alberto realmente chorou. Como é que foi essa história aí? Você lá de cima sentiu o Yuri Alberto abalado? Põe pra gente, Chile, o erro do Yuri e depois o gol, e o Silvestre fala a percepção dele aí na arena e como foi até com os torcedores, Silvestre. Com os torcedores. Os torcedores entenderam o Yuri, não? Garrafa, o Yuri chorou no gol, ficou muito emocionado. Obviamente ele deve ter se abalado no primeiro tempo ao perder o pênalti e logo na sequência uma chance cara a cara, a bola do Bidon, principalmente esses dois lances, já tinha perdido o próprio lance do pênalti. Chutou na trave para depois o Bidon sofrer o pênalti. Mas ele se redime no começo do segundo tempo ao marcar o gol. Se emociona, pede desculpa para a torcida, o jogo continua. Ele ainda reclama um pênalti lá para os 40 minutos antes do gol do Flamengo, que o Corinthians contesta aquela lateral, porque no entendimento dos corintianos era posse de bola para o Corinthians e sai o gol do Luiz Araújo 2-1 do Flamengo. E no final do jogo, os jogadores do Corinthians foram lá para perto da Gaviões da Fiel, no gol da Radial Leste, onde fica concentrada a organizada do Corinthians, para aplaudir, para pedir desculpa, aquela coisa toda. A torcida ficou muito brava, xingando, e o Hugo Souza, bem irritado, jogou uma garrafinha de água, alguma coisa assim, no chão, bem na frente do Yuri Alberto. Então o clima ficou tenso ali. O Yuri sentiu, ficou abalado, eu tenho certeza disso. Ô Silvestre, prepara a nossa equipe para mostrar exatamente aonde você está. Ô chileno, nós temos aqui, vocês estão me passando, que nós temos o Yuri se desculpando com a torcida. Eu vou pedir para você dar uma giradinha, para ilustrar, mostrar um pouquinho? um instante, Silver. Para ilustrar essa imagem, essa declaração do Alexandre Silvestre. Ó, o Yuri, pedindo desculpas para a torcida, ó. Eu acho que se redimiu ali no lance. O resultado foi uma circunstância, ou não, Webley? Não, Webley? Eu acho que você... Nós estamos falando de um assunto muito sério que é futebol profissional. Não é assim. Eu como como eu quero, tá se bom, eu mas fizer ele um gol pediu depois, desculpa, tá tudo cara. Você pediu desculpa, Webley? Então ele se mata, ele perde o pênalti e se suicida. Não. Não, cara. Mas se é outro treinador, Não, meu. o Dorival tem um outro perfil, ok? Mas se você tem um treinador linha dura, ele volta pro segundo tempo? Não volta, gente. Não volta, não. gente. Não volta, Ele bota o Romero. Agora, se ele fizesse o gol de pênalti, volta. será que ele ia Cada vez. fazer esse golaço? Se ele marca o gol de pênalti, será que ele ia fazer esse golaço Mas aí é depois? se, aí não Aí dá pra é saber. mas não dá então, pra saber. são Não tem suposições. Não, peraí. Mas São você- suposições. Um de cada vez. Você acha que ele, depois do pênalti, só ele estava abalado? Boa. Mas ele era o Só ele principal. tava Ele era o ele cara que tava mais ele abalado. abala a inclusive. equipe inteira. gente, Mas ele era o cara que tava mais... Vocês vão me desculpar. O peso tava sobre os ombros dele. Vocês vão me desculpar. O que esse Yuri Alberto foi criticado em rede social o ano passado? Até quando ele tropeçou, ele tropeçou lá no Allianz Se ele Parque. soubesse disso, ele não tinha batido Pera, o pênalti. quando como ele bateu tropeçou isso. no Allianz Parque, lá naquele irrigador que fica dentro de campo, aí o pessoal falou, pô, ele tropeçou no nada e caiu. Ele segurou a bronca de rede social, ele foi lacrado. E deu a ele volta foi por lacrado, cima. deu a volta por cima. Aí ele faz, ele errou. Ele errou. tira os méritos. Ele errou. Tá, Ele errou, mas no próprio jogo deu a volta por cima. Se ele pede, substitui mas no não pede intervalo, pra- ele faz o gol no segundo Você, é tempo. isso aí, você torcedor corintiano, hashtag mesa redonda, você absolve o Yuri Alberto? Pra mim já tá absolvido faz É lógico que tempo. o time perdeu Não, pra o mim erro tá dele condenado. grosseiro, gente. Pra mim tá Não perdeu por causa condenado. do erro dele. Ah, Pra não, mim tá Não, porque ele fez condenado. 1x0 ainda. Mas era outro jogo. Não, e daí? Então, Fez não, 1 a 0 ainda. Se ele tivesse feito o gol de pênalti, esse gol bonito outro lá, jogo. era outro Mas aí jogo, não, mas mas aí era era outro outra. jogo. Não, aí a Não, e outra coisa, sequência era o outra. Flamengo, como o próprio Silvestre falou, o Corinthians amassou Vamos. o primeiro tempo. Ô, Paulo. Faz 2 gols no primeiro tempo. Mas o Um pra jogador um, mete ok. 2-0, você É, mata o acaba o jogo. jogo. Calma aí. Foi erro, tudo bem, mas ele errou e se redimiu, fez a parte dele acho dentro também. de campo.